E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa segunda etapa, tá? Desse curso da gente de segurança no trabalho, e vamos dar um enfoque aqui a principalmente o que é um acidente do trabalho, os agentes, né, causadores do acidente do trabalho, como realmente, quais são as medidas que existem para que a gente possa combater esse inimigo, tudo bem? Então vamos lá, acidente do trabalho, né? Como a gente falou, né, tem vários tipos, etc., como a gente falou nas últimas aulas, tá? Eles são causados através dos riscos, né? Então, acidente do trabalho, dando mais uma, né, não mudando, mas acrescentando mais uma definição do acidente do trabalho, acidente do trabalho, ele é a materialização de um risco de acidente, ok? Então, se existe um risco de acidente, tá? E tá lá, e nele não for combatido, sanado esse risco, né? A partir do momento que o trabalhador adentrar nesse risco, configura-se, materializa-se o acidente do trabalho, tá? Então, sabendo disso, qual é a melhor forma de combater o acidente do trabalho, né? Descobrindo o risco, aprendendo sobre o risco e agindo sobre o risco, né? Porque é muito melhor você tratar a fonte do problema do que você tratar a consequência, ok? Então, os riscos que existem, os riscos de acidentes que existem, eles são chamados de riscos ambientais, tá? O que é um risco ambiental? Não vamos confundir com o meio ambiente, de ecologia, tá? Não tem nada a ver isso aí não. Riscos ambientais, os riscos ambientais é do ambiente do trabalho, ok? E quais são esses riscos? São os riscos químicos, os riscos físicos e os riscos biológicos. Além desses, ainda temos os riscos econômicos e os riscos mecânicos ou típicos. Faltou um acetozinho aqui, vamos botar aqui, pronto. Os riscos mecânicos ou típicos, que eu não sei se vocês estão com a memória fresca, né? Eu falei a vocês que existem os acidentes típicos, que são aqueles que geram lesão imediata, ok? Então, existem também os riscos mecânicos ou típicos que levam a gente a ter essa danada desse acidente do trabalho por lesão imediata, por um acidente típico, ok? Vamos começar aqui pelos riscos químicos, tá? Riscos químicos. Esses riscos químicos, eles têm os seus agentes, tá? São os agentes, eles, como é que eles agem, né? Eles adentram, certo? No nosso organismo, de uma forma, de diversas formas, tá? Através do contato, do tato, né? Através das vias aéreas, através dos olhos, né? Então, existem vários tipos de agentes, tá? Então, os riscos químicos, eles são provenientes dos agentes químicos, tá? Que são nada mais nada menos do que aquelas substâncias que existem no ambiente do trabalho. Vou dar um exemplo aqui, como eu estou levando tudo para a construção civil, vou puxar aqui, por exemplo, para o posto de gasolina, ok? Está lá os frentistas, as pessoas que fazem os abastecimentos, né? Eles estão sempre fazendo o manuseio das bombas de gasolina, ok? Então, além deles poderem, de ocasionar, eles terem um contato acidental com a própria gasolina, ou álcool, ou diesel, né? Eles sempre estão em contato direto com os gases provenientes, tá vendo aqui, ó? Gases, os gases provenientes do abastecimento, né? Chega lá o tanque muito quente, quando eles fazem ao abastecimento, vem aquele gás, né? E se eles não estiverem protegidos, eles vão ficar absorvendo, né? Vai entrar no organismo aquela combustão, aquele gás proveniente do abastecimento, de uma gasolina, de um diesel, como falei, né? Então, aquele consumo excessivo dos gases pode gerar doenças, tá? Não vamos tratar diretamente disso, mas é só um exemplo de riscos químicos, que são os gases, são os vapores, né? Também pode ser considerado também o vapor que vem do álcool, da gasolina, do diesel. Também tem aquelas poeiras, tá? Fumos metálicos, fumaça. Então, o próprio líquido em si, né? O cimento, por exemplo, da nossa construção civil, né? O cimento, ele reage com a água. Quando ele reage com a água, ele gera um calor, certo? Ele tem um aumento de temperatura durante essa mistura, tá? Então, muitas vezes, quando o funcionário pega diretamente com a mão, desprovida de uma luva ou coisa do tipo, acaba tendo a reação química na mão, através do suor, através da própria água, que às vezes a mão está molhada, né? E aquilo ali vai gerando também
vai desgastando a sua mão, podendo gerar alguma doença de pele por conta do toque direto com a argamassa, do toque direto com o cimento em pó, ok? Então, o cimento em si, aquela substância cimento, seria o agente que gera o risco químico, ok? Vamos partir agora para o risco físico. Quais seriam os riscos físicos, né? Não é do nosso físico, e sim, como eu estava falando, são riscos ambientais. Então, é o ambiente físico em que o trabalhador está inserido, né? Vamos dar um exemplo. Eu dei um exemplo, né, nas últimas aulas. Quem estiver atenado, que estiver recordando, que é sempre bom, né, vai estar disponível, você está assistindo. Eu falei sobre o ruído, né? Não sei se foi o primeiro, não coloquei o primeiro calor, mas eu falei sobre o ruído, tá? Existe um equipamento na construção civil, né, principalmente quando você trabalha com construção de edifícios, construção de residenciais, comerciais, mas edifícios, um equipamento chamado betoneira, né, que é um aparelho em que ele tem, acho que muitos de vocês conhecem, para quem não conhece, depois dá um Google aí, betoneira, você vai ver um aparelho cilíndrico, tá, que ele fica gerando, rodando, e os funcionários ficam abastecendo ele com cimento, com areia, com água para fazer argamassa, às vezes colocam britas para fazer um concreto, alguma coisa do tipo, e ele faz um barulho bem excessivo, tá? Então, o contato direto com aquele aparelho tem um funcionário que ele é classificado como betoneiro, né? Por conta da betoneira, o funcionário que trabalha com aquilo é o betoneiro. Então, eles estão em contato direto com a betoneira, certo? E o ruído é muito alto. Se eles estiverem desprotegidos, aquele ruído, né, por conta da betoneira, pode gerar, como falei, vocês, perda de audição e dentre outras funções, tá? O nosso organismo ele é todo interligado, tá? Já apareceu casos, estudos que informam que o próprio ruído, ele, dependendo da quantidade de exposição do funcionário, etc., né? Ele pode gerar, né? Como falei para vocês, isso, se você conta para o trabalhador, eles ficam até meio assustados, na maioria da construção civil é homem, né? Então, dependendo da exposição que você está, certo? Aquele ruído de intenso, ele pode gerar até uma disfunção erétil, né? No homem, no caso, né? Então ele pode perder até a capacidade dele de se relacionar com o seu cônjuge, né? Com sua esposa, seu esposo, né? Hoje nós temos que respeitar tudo. Então, por conta de ruído, né? Para você ver a importância, como eu digo, para você ver, isso tudo que eu falo é para mostrar a importância da segurança do trabalho, que muitas vezes as pessoas não dão atenção, funcionário mesmo, não querem usar os EPIs necessários. Então, nosso corpo ele é todo interligado, né? Então a gente tem que estar sempre ligado nisso. O ruído, tem a questão do calor também, pessoas que trabalham, por exemplo, em padarias, né, que estão muito próximos a fornos, né, pessoas que trabalham em restaurantes, que trabalham na cozinha, que tem forno elétrico, fogão, tem tachos, etc., trabalham num calor exacerbado, isso aí vai fazer alteração na pressão, batimento cardíaco, tudo isso influencia, tá? Então, aquela condição física que o trabalhador está exposto, tá? As características físicas do ambiente, eles são considerados os riscos físicos, ok? Riscos físicos. E os riscos biológicos, como o nome já vai nos levando a fazer um entendimento, são aqueles que são provocados através de bactérias, fungos, vírus, né? Matéria viva, né? Vivo, tá? E na construção civil, principalmente, os principais locais que tem bastantes agentes são os banheiros, tá? Os banheiros e os refeitórios, tá? Muitas vezes, né, principalmente em obra pequena, né, quando eu faço essas consultorias da gente, que a gente vai oferecer serviço, ou quando a gente presta o serviço, principalmente em construtores de médio e pequeno porte, eles não dão tanta atenção à higiene, né? Então, a higiene tanto das mesas de refeitórios, bebedouros, os banheiros, bacia sanitária, até próprios chuveiros está com uma sujeira enorme. Isso pode gerar uma epidemia de algum... como eu falei para você, tem bactérias, vírus, fungos, então também existem esses riscos, né? Então a falta de higiene, tá bom? Seria esse agente, falta de higiene nos bebedouros, falta de higiene no refeitório, nos banheiros, né? Na obra de toda forma, né? Mas esses são os principais agentes, ok? E temos também aqui os riscos ergonômicos, tá? Eu já também dei alguns exemplos sobre riscos ergonômicos, quando eu falei do trabalhador que sofria a questão da coluna, etc., né? Ergonômicos, quando você fala de ergonomia, você está falando basicamente do
do bem-estar, tanto físico, certo? Do físico e do mental do trabalhador, tá? Então, quando você, um trabalhador está exposto, certo? Está fazendo uma função que lhe exige trabalhos repetitivos, em toda forma repetitiva, né? As indústrias principalmente têm esse trabalho de linha em série, né? Em que um trabalhador fica fazendo só um serviço, certo? Repetitivo o tempo todo. Isso pode gerar aquelas doenças, né? Que são consideradas também como LER ou DORT, tá? LER, lesão por esforço repetitivo. DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? Essa má postura, essa falta de pausas durante o trabalho, a repetitividade, pegar pesos excessivos, tá? Ou então a pressão muito grande, cobrando produtividade do responsável pelo setor aos funcionários, isso tudo pode gerar doenças, né? Depressão, por exemplo, problemas, lesões na coluna definitivas, tá? Muita gente que trabalha com design gráfico, por exemplo, que eles estão sempre utilizando mouses e computadores sentados o tempo todo, e geralmente eles estão desenvolvendo, né, muita bursite, né? Algumas crônicas que não tem mais solução por conta do mouse, né? E existe alguns equipamentos que podem prevenir isso, né? Uma almofadinha que estou colocando agora no mousepad, né? E etc, né? Não vamos entrar agora nessa questão de quais são os equipamentos para prevenir, né? Mas basicamente a questão da ergonomia é isso: má postura, postura inadequada, peso excessivo, pressão, como eu falei para vocês, psicológicas, tá? Isso todos são alguns agentes ergonômicos. E os riscos mecânicos ou típicos, como a gente falou, né? São aqueles que podem gerar lesão imediata, né? Eu coloquei aí o piso escorregadio, né? Às vezes um funcionário está fazendo uma limpeza e não coloca aquelas plaquinhas para dar atenção às pessoas, né? Eles acabam escorregando, se machucando, fazendo alguma fratura, alguma torção. Tem a bagunça no meio ambiente do trabalho, como eu já falei aqui, né? Que naquela correria que ele saiu, ou até pode acontecer um exemplo de ter um incêndio, tá? Pode acontecer de ter um incêndio no local, o pessoal precisar sair todos de uma forma rápida, né, e segura, e naquela correria, no desespero, acabar tropeçando, se machucando também. A questão da bagunça se torna também um risco típico, né? Fora isso, também tem ferramentas espalhadas por todo o ambiente de trabalho, uma furadeira solta num local que não deve, né? Pode gerar um acidente. E também tem máquinas, certo, que tem as polias, as engrenagens, a amostra que tem que estar cobertinho, a norma pede isso, certo? As leis pedem isso, tá bom? Então, tudo isso são considerados como riscos mecânicos, tá? Então, para encerrar aqui essa nossa primeira parte dos acidentes do trabalho, né, falando sobre todos os riscos, tá bom? Nós temos aqui, como eu falei para vocês, riscos químicos, que são aqueles de agentes que adentram no nosso corpo, que pode gerar uma doença ocupacional através de gases, vapores, poeiras. Físicos, que tem o calor, o ruído, as vibrações, né? Falei dos riscos biológicos, né? Que, como falei para vocês, tem muito em banheiros, em refeitórios, tá bom? Riscos ergonômicos, má postura, pressão psicológica, riscos químicos e típicos, ou típicos, né, que é a mesma coisa, que tem piso escorregadio, ferramentas espalhadas, bagunça, etc. Tá bom? Falei também que a ergonomia, no caso dos riscos ergonômicos, pode gerar LER ou DORT, né, que são lesões por esforços repetitivos e doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, tá? Então, aqui a gente já abrangeu o que seriam os riscos de acidente do trabalho, tá bom? Na segunda aula, que a gente vê na próxima aula, nós vamos falar sobre as medidas de controle, as normas regulamentares e como elas nos orientam a fazer a segurança do trabalhador, tá bom? Até a próxima, até já já.